Olá a todos, aqui quem vos fala é Thiago de Iemanjá, para mais um vídeo com vocês, dando continuidade àquele tema que nós terminamos a semana passada, que era Exu na Umbanda, né? Você sabe como é, né? E é um tema que sempre foi muito discutido na Umbanda, porque hoje em dia se tem uma visão diferenciada do que é Exu na Umbanda, como foi falado no vídeo anterior, né? E muito se modificou a forma de culto a Exu, tá? Só para fazer um pequeno gancho para nós começarmos hoje, então, a segunda parte. Porque a segunda parte, ela trata, enfim, do agrado a Exu, tá? Da forma como a Umbanda saúda seus Exus, tá? Bom, veja bem, a gente trabalha em cima, na Umbanda, a gente trabalha em cima de fatores naturais, tá? Quando eu falo fatores naturais, eu estou falando de ervas, eu estou falando de frutas, eu estou falando de condimentos naturais, como canjica, como lentilha, enfim, coisas que vieram da natureza que automaticamente se utiliza para que a gente possa dar o agrado àquele orixá, àquela entidade e por que não aquele Exu, tá? Então muitas vezes eu fico pensando na minha cabeça, essa modernidade que hoje está aí, utilizando algumas comidas, vamos dizer assim, que não representam Exu. Quando faz um trabalho ou uma homenagem a Exu, se dá coisas que passam longe do arquipélago de Exu, não? Então se perdeu algumas noções de como agradar Exu. É claro que cada um agrada como aprendeu, ou como sabe, ou como foi ensinado. Mas algumas coisas são básicas, como a farofa doce, a pipoca, as batatas do Pai Bará, as balas de mel, certo? A carne de fígado para alguns Exus, certo? Então isso foi se perdendo e substituindo por algumas outras coisas que não tem a ver com Exu. Uma coisa que me instigou muito foi numa festa de Exu, aonde se tinha canapés, aonde se tinha doces finos para Exu. E aí eu me perguntei ali naquele momento, até onde é a vaidade do ser humano e até onde está a obrigação para Exu. É esta linha que foi corrompida. Porque a vaidade do ser humano, ela não tem limite. Nós todos somos vaidosos. Uns mais, outros menos. Agora, o que não se pode é colocar a vaidade acima das obrigações deste ou daquele orixá ou daquele Exu. Bom, já vi também e presenciei oferendas com cortes ou oferendas com achorôs. Bom, a obrigação de Exu, tá?
essa sim vai a chorô, tá? Essa sim, mesmo na Umbanda, tá? Ela vai a chorô, como o Exu é uma entidade quente, uma entidade de respostas mais, né, rápidas, no sentido de ele estar mais perto de nós e eles nos interpretarem melhor. O Axorô, ele condensa mais a obrigação. Então, por isso o Axorô usado na obrigação de Exu. Tá? Por isso, então, na obrigação de Exu é a exceção do resto. Ou seja, o resto com ervas e o Exu, somente o Exu com Axorô. Mas o que eu ia dizer aqui não é isto. O que eu vejo muitas vezes é a pessoa fazendo a obrigação de Exu e marcando na cabeça com Axorô. Bom, gente, é complicado, porque assim, ó, eu jamais entendo por tanto tempo de religião que eu tenho, que aonde está o fundamento de se marcar um Exu? Aonde está o fundamento de se dar o seu ori, que é uma coisa sagrada, uma coisa, né, para Exu, né? Então, eu particularmente me pergunto qual, aonde e quando foi que começou esse fundamento, ou se há algum modismo que ainda não conheço, né? Mas a obrigação, ou seja, a forma como se assenta o Exu, esta sim é com Axorô. E o assentamento, ele é extremamente simples. Eu já vejo casinhas de Exu, e eu chamo de casinhas porque uns chamam de congá, outros chamam de templo, enfim, cada um faz o que quiser. Mas eu ainda coloco a nomenclatura de casinha porque fica fora do terreiro, não há uma separação entre as entidades de Umbanda e Exu, entendeu? E na casinha do Exu, ela comporta apenas as entidades daquela pessoa, que é o Exu daquela pessoa, obviamente, né, que é o que vai guardar a frente da casa, tá? E para ele há toda uma obrigação feita, há todo um processo de assentamento, de iniciação ali feita. O Bará, que é o Bará da rua, que na realidade na Umbanda se chama Exu Bará, tá? Então é bem distinto do batuque, que se chama Elegbara, ou seja, no batuque se chama Elegbara, né? E na Umbanda se chama Exu Bará. São coisas diferentes, são, vamos dizer assim, entidades diferentes, denominações diferentes e forma de cultuar diferente, tá? No Elegbara nós temos o assentamento, nós temos a feitura de filho, nós temos a cabeça do médium, né? Eu vou chamar de médium porque é a terminologia que eu uso na Umbanda, tá? Dentro daquela casinha e a feitura deste médium para Elegbara. Agora na Umbanda não. Na Umbanda nós temos o firmamento do Bará, como uma entidade de rua, como uma entidade que abre os caminhos, tá? Junto com ele o Exu da pessoa, né? Tá? E junto com ele, né, a pombogira daquela pessoa, porque nós temos que entender que todo Exu precisa de uma pombagira e toda pombagira precisa de um Exu, porque a balança ela tem que estar centralizada, não pode tender nem para um lado nem para o outro, um masculino e o feminino, e Bará como o Exu
que seria no caso o regente da falange de Exu, tá? Não é orixá, tá? Ele é apenas uma entidade que rege as outras entidades, tá? Tanto que Bará na Umbanda existe a incorporação dessa entidade, tá? Existe alguns médiums, tá, que manifestam Bará tá, para que ele se incorpore, tá? Então Bará é uma entidade de rua, regente dos Exus, tá? A casinha então começa por Bará, a pombagira da regente e o Exu regente. Esta é a casinha de Umbanda. Eu vejo casinhas que tem de 30 a 40 Exus. Não sei porquê. Eu não sei se é coleção de Exu, eu não sei se ali estão fazendo, vamos dizer assim, quem tem a competição de quem tem mais Exu dentro da casinha. Eu não entendo. Sinceramente eu não entendo. Porque se a figura representativa é os 3 principais Exus que são os guardiões da casa, ora, não há necessidade de nós termos uma coleção inteira de Exu, tá? Então tá explicado na minha visão o que eu acho e o que eu penso sobre a forma de se fazer uma casinha, tá? Eu não vou aqui entrar nos adornos, tá? Que existem os adornos para a representação desses Exus, mas eu estou dizendo numa visão geral do que tem que ser feito para Exu. Coloca-se ou não quartinha? Bom, a quartinha, tá? A quartinha de santo, e aí o nome quartinha de santo, tá? Eu utilizo, tá, no santo. Ou seja, eu utilizo para orixás, quartinhas de louça. Para Exu, eu utilizo barro, porque o Exu é algo mais terreno, algo mais denso, então Exu vem trazendo o barro. Então a quartinha não é a quartinha vermelha, é uma quartinha de barro fresco, ou barro sem pintura, né? E ali ela é também feita dentro daquela afirmação de Exu ali, né? Ela faz então o processo junto e ela, vamos dizer assim, uma terminologia mais africana, ela come junto com a feitura de Exu, tá? Então, como assentar este Exu? Como representar este Exu e a sua representatividade no nosso mundo, tá? A representação hoje ela é muito variada, entendeu? Só para falar para vocês, hoje em dia eu vejo Exu com o rosto de santo, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, tá? Não é mais aquele Exu em cor vermelha com detalhes em preto, tá? Eu ainda utilizo a imagem em vermelho com detalhes em preto, a não ser para o Bará, que para o Bará a gente se utiliza da imagem de Santo Antônio. Ora, isso aí é o sincretismo de Exu, tá? Na visão da Umbanda, tá? Na visão da Umbanda, o sincretismo de Exu é Santo Antônio, tá? No Candomblé se usa Santo Antônio para Ogum, tá? No Batuque se usa Santo Antônio para o Eligbara, tá? Tendo isso como base, nós podemos dizer que a única imagem cristã que se usa dentro da casinha é Santo Antônio, tá? Dentro da visão. Aí se tem as pombogiras, tá? As imagens de pombogiras, se tem as imagens de Exu, certo? Como eu já falei, dentro da hierarquia também que se tem o Bará um pouquinho mais acima e os Exus abaixo dele,
tá? Por ele ser o guardião maior, tá? O assentamento, claro, sempre atrás de cada Exu, né? Porque é como eu sempre digo, nada que é visto não precisa ser lembrado, né? Então o assentamento fica fechado e ali então à frente fica o Exu, porque na realidade o que conta ali é o assentamento de Exu. Agora a imagem é a representação visual daquele Exu, ou seja, é a forma menos agressiva, entendeu, de se ver o Exu, entendeu, para que as pessoas possam não ter tanto, vamos dizer, surpresa, né? Não ter aquele. Então, se você tem, por exemplo, um Exu Tiriri, que é o Exu da minha Goa, entendeu? Ele é um Exu, certo, na sua representatividade, mas menos teneroso do que o assentamento dele, tá? E a casinha, como eu sempre aprendi, não é uma coisa que fica aberta para todo mundo. A casinha se abre nos processos de culto a Exu, terminou, fechou a casinha e ali não se abre mais. Tem gente que expõe a casinha, tem gente que faz a casinha de tour. Eu não acho isso que seja uma coisa boa, até porque o Exu, como eu vinha falando para vocês, é uma forma de descarrego, é uma forma de contenção de energia, entendeu? Ele seria, vamos fazer uma exemplificação, ele seria um fio terra para poder filtrar aquela energia que entra do portão para dentro para a casa da pessoa. Então, se a pessoa abre a casinha e ali deixa aberta, aquela energia que está concentrada ali, a tendência dela é dissipar, entendeu? É ir para fora. Então não adianta o Exu reter a energia ali dentro se aquela energia não tem uma porta. Por isso o significado também da porta da casinha. A porta da casinha é para trancar ali, para que as energias negativas fiquem ali, até que se abra com alguém com experiência, com conhecimento, e vai ali, abre e automaticamente vai fazer a obrigação e não libera aquela energia para fora, tá? Bom, gente, então até aqui nós estamos falando de Umbanda, certo? Até aqui nós estamos falando de Exu. Opa, só um momentinho que deu um probleminha aqui. Aí, pronto, obrigado. Aí minha produção aqui, aí, né? Estamos falando de Umbanda, estamos falando de cultuamento de Exu na Umbanda, tá? Mas existe uma segunda performance de Exu, aonde ele aparece na Quimbanda, tá? Eu não tenho nada contra a Quimbanda, muito pelo contrário, eu acho a Quimbanda uma religião extremamente eficaz e com vários atributos, entendeu? Que pode sim, por que não, ter uma evolução muito forte, porque vamos dizer, aquele dizer que Exu é o diabo, que Exu é do mal, aquilo ali já caiu há muitos anos, entendeu? Então a Quimbanda veio para reforçar que Exu não, que Exu pode sim trabalhar junto, entendeu? Mas aí nós estamos falando, senhores, de Quimbanda, tá? Que eu não, na realidade, assim, ó, eu não faço Quimbanda, tá? Eu não cultuo, eu sei por pesquisa, por vamos dizer assim, por vamos dizer, uma orientação que eu tenho, né? Agora, eu não posso falar de fundamentos da Quimbanda, tá? Eu não posso falar, tá? Eu não posso falar de fundamentos da Quimbanda. Agora, eu posso falar, tá, da mistura e vamos dizer assim, da falta de informação que alguns zeladores de santo têm
quanto a se dizerem de Umbanda, tá? E trabalharem só com Exu, entendeu? Por exemplo, eu tenho conhecimento de que quando se toca Umbanda em alguns terreiros, e aí o termo tocar até não é o adequado, tá? Quando se abre uma gira de Umbanda, automaticamente liga-se a Exu, entendeu? Não se tem mais aquela gira de caboclo com passe, com consultas tão necessárias, entendeu? Não estou dizendo que está errado, mas assim, ó, a nomenclatura disto é Quimbanda. A Umbanda, ela tem uma faixa, tá, de Exu dentro das suas linhas. Dentro dos seus orixás, a Umbanda tem Exu. Tá? Não que Exu seja orixá, mas ele está dentro dos 10 orixás. Uma das ramificações é Exu. Agora, ela não é exclusivamente Exu. Ela não é, estou de Umbanda, estou de Exu. Não. A Umbanda tem os preto velho, a Umbanda tem os caboclos, a Umbanda tem a parte cigana, a Umbanda tem os seus herês. Então nós não podemos unificar Umbanda com Exu. Agora, se nós estamos falando de Quimbanda, bom, aí nós estamos falando de culto a Exu. Tá? O meu único pedido, a minha única indagação é que as pessoas que cultuam a Quimbanda, que elas digam: olha, eu sou quimbandeiro, eu faço culto a Exu, entendeu? Eu tenho uma formação em Exu, entendeu? Eu estou preparado para fazer uma gira de Exu, estou preparado para dizer, eu sou, vamos dizer, eu sou babá de Exu, vamos dizer assim, não que seja babá, mas que seja zelador de Exu, vamos dizer, então, né? Para não ficar, né? Mas não digam que é de Umbanda, porque fica até chato, entendeu? As pessoas dizerem que são de Umbanda e só Exu. É na segunda-feira Exu, na terça-feira Exu, é trabalho para isso, para Exu, trabalho para aquilo, para Exu. E o resto das entidades? Onde está o Oxum? Onde está o Oxóssi? Ora, entendeu? Essa é a minha, né, o meu alento. Porque assim, ó, Exu é poderoso? Sim, com certeza, não temos dúvida nisso. Exu é uma entidade tão poderosa quanto qualquer outra entidade que está na Terra. Ele tem as mesmas características, os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos poderes, né, do que qualquer outra, porque ele precisa da autorização dos orixás para fazer qualquer tipo de trabalho. Quando se vai fazer um trabalho, vamos supor, de saúde, e aí eu retorno a dizer, estou falando de Umbanda, se abre aquele trabalho para Exu, se dá um agrado para Exu abrir os caminhos para aquele trabalho fluir melhor. Agora, a essência do trabalho, a disponibilidade do trabalho em torno daquele congresso é dada a Chapanã. Entendeu? Porque é o orixá que cuida da saúde. Como se for um orixá para o amor, nós temos Oxum, nós temos Nhansã, entendeu? Então, a autoridade desses orixás está se perdendo quando eu tiro deles, entendeu? Essa responsabilidade e jogo para Exu. Ou seja, eu vou fazer um trabalho para a minha saúde e eu vou dar para o Exu da saúde. Vamos fazer uma hipótese. Se perdeu vamos dizer assim, vamos dizer, vou botar a confiança nos orixás e se tem um excesso de confiança em Exu. Não que não se tenha, mas se Exu dá, é porque ele dá porque um orixá liberou para ele dar. É porque um orixá disse para ele, ó, você pode dar alguma coisa, entendeu? Então eu não posso dar a Exu, ou eu não posso a responsabilidade que ele não tem, entendeu? Aí eu falo de Umbanda.
Na quimbanda, eu não vou falar porque eu não tenho conhecimento. E o pouco de conhecimento que eu tenho não me respalda para falar. Agora, o que eu falo é o seguinte: a Umbanda, ela não é feita só de Exu. Ela tem outras entidades que trazem com ela recursos para trabalho. Então eu não posso só utilizar Exu, eu tenho que me valer do momento e da situação que ali está. Eu tenho que me valer do problema da pessoa. Se o problema da pessoa é amoroso, eu trabalho com os orixás dentro do amor. Se é de saúde, eu vou utilizar o orixá da saúde. Se é de problemas com emprego, eu vou trabalhar com Oxóssi, que é um caçador, que é um buscador de emprego. Eu tenho orixá para trabalhar. Eu não preciso ignorá-los, entendeu? Como muitos fazem. Entendeu? Não é uma rinha, eu não sou rinhoso, eu não sou preconceituoso, não, ao contrário, eu sou o cara mais aberto. Só que eu acho assim, ó, diga que é de quimbanda, diga que você é de Exu e não diga que você é de Umbanda. É muito fácil, entendeu? Que daí você vai estar dizendo, não, eu não sou de Umbanda, tá? Eu sou de quimbanda, eu trabalho para Exu, somente para Exu. Agora, se você trabalha com caboclo, como eu trabalho, você trabalha com Cosme e Damião, como eu trabalho, você é de Umbanda. Valorize as entidades que você trabalha. Dê a elas o encargo que elas vieram fazer nesse mundo. Porque toda entidade, quando vem ao mundo, ela vem com um propósito. Entendeu? Toda entidade vem com um propósito. Então este propósito tem que ser valorizado. Porque senão não seria certo, por exemplo, né, trabalhar com Cosme e Damião. Não seria certo trabalhar com Preto Velho. Tá? Não teria o porquê se nós tivéssemos tudo dentro de Exu. Entendeu? Ou seja, nós não podemos botar tudo num saco só, fechar e era isso e vamos embora. Não tem fórmula mágica. Entendeu? Nós temos que avaliar o problema da pessoa e juntamente com isso invocar os espíritos que ali estão para aquela pessoa. Por isso se chamam espíritos consoladores, porque eles vão consolar aquela pessoa naquele momento tão difícil, tá? Então hoje nós falamos de oferendas a Exu, nós falamos de cortes, e na Umbanda existe o corte para Exu, tá? Só fazendo um parênteses, este corte é de uma ave para o masculino e de uma ave para o feminino, tá? Quem dá outra coisa não tem problema nenhum. Se dá boi, vaca, cabrito, não me interessa, tá? Os meus Exus comem ave, porque a ave é a forma deles alcançarem alguma coisa, tá? É uma ave para masculino e uma ave para feminino, sendo que são duas aves, tá, para os Exus, tá? É isso, não tem que dar banquete nenhum. Quem dá banquete é status, tá? Gosta de status. Exu não gosta de status. Exu gosta de trabalho. Exu é uma entidade de trabalho. Quanto mais trabalho, mais ele fica contente. Por quê? Se você acender um charuto, tá, e um copo de cachaça e ali rogar por ele, ele automaticamente vai lhe atender. Ele não precisa de ter muito para lhe dar, ele precisa de ter o suficiente, tá bom? Esse é o parênteses que eu vou fazer. E nós falamos da quimbanda um pouquinho dentro daquilo que eu posso falar, porque em quimbanda, como eu não sou de quimbanda, eu não vou me estender, tá? Eu só acho que as pessoas de quimbanda têm que firmar, eu sou de quimbanda, vamos aceitar a quimbanda como religião, tá? Até porque é uma coisa muito interessante, tá? Então, para fechar Exu, dizer que eu adoro fazer esses vídeos para vocês, tá? Eu digo, eu chego segunda-feira, eu já fico assim, Raião, que horas que eu vou gravar, tá? Porque é uma honra tá fazendo esse trabalho, tá? Dizer para vocês que agora, até o dia 30, a gente continua agendando para Búzios. Depois a gente dá uma parada até o dia 5 de
janeiro, porque esse que vos fala precisa descansar um pouco, tá? Agendem sua consulta, tá? Só mediante agendamento via WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo, vocês vão consultar. Aí nós vamos passar para vocês toda a parte de como vocês vão entrar em contato com a gente, para a gente poder agendar consulta para vocês, tá? Muito obrigado, tá? Desde já eu agradeço, tá? Que Oxalá abençoe vocês, tá? Nesta virada de ano, que 2021 seja 10, 20, 30 vezes melhor que este ano, apesar que todo ano tem os prós e os contras, apesar que este ano nós tivemos mais contras, mas no próximo vídeo eu vou fazer para vocês entenderem 2020 e o que esperar de 2021, tá? Bom, meu povo, meu axé, meu saravá, e fiquem com Deus.